Olá, alunos do Colégio Nossa Senhora dos Anjos. Aqui quem vos fala é o professor Jonathan Silva, professor de matemática. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática para o 8º ano. O assunto da aula de hoje será sobre álgebra. Daremos continuidade aos estudos dados anteriormente. Vamos ver os conceitos de expressões algébricas, página 32 a 34, alguns conceitos, compreendendo a linguagem matemática por trás da álgebra. Nas páginas 35 a 36, valor numérico de expressões algébricas com exemplos e exercícios resolvidos. Por fim, para vocês ficará a indicação de atividades. Continue aprendendo questões de 27 a 30, ok? Bom, o que seriam as expressões algébricas? Expressões algébricas é uma linguagem matemática na qual utilizamos números e letras. Esses números e letras, eles servem para representar medidas de área, perímetro, fórmulas químicas, como vocês podem ver, e também fórmulas da física, dentre outras situações na qual as letras e os números, elas representam alguma coisa, tá? Em que essas letras, elas são chamadas de variáveis ou incógnitas, tá? Essa letra é um valor desconhecido. As variáveis, elas representam números reais, que nós podemos utilizar essas letras, representá-los por X, Y, A, Z, tá? Qualquer letra do nosso alfabeto para representar uma situação hipotética, ok? Por exemplo, na linguagem, passar a linguagem falada ou escrita para a linguagem numérica, matemática, tá? Por exemplo, se eu falo o dobro de um número, eu tenho que representar por 2x. Se eu me refiro ao triplo, ou quádruplo, ou quíntuplo, observa a semelhança. Termina com P ali, ó, plo, que significa multiplicação, ok? No caso, triplo seria 3x, quádruplo de um número, 4x, quíntuplo de um número, 5x. Lembrando que pode ser 3x ou 3 pontinhos x representam a mesma coisa, ok? Ok? Ah, professor, e quem que é esse x? Olha só, se a questão não falou quem é o x, então você não vai se preocupar com isso. Agora, se eu falar assim, ora, x vale 5, então, aqui no caso seria 3 vezes 5, 4 vezes 5, 5 vezes 5, ok? Depende da questão. Outra situação hipotética seria a adição de dois números diferentes, tá? Adição de dois números diferentes. Está aqui, ó, a adição de dois números diferentes. Se eu não disse quem era o número, então eu poderia representar A mais B, ok? Por que eu não posso fazer A mais A? Porque a questão não falou que seria a adição de dois números iguais. Se falou diferente, então temos que usar diferente, ok? A multiplicação de dois números reais diferentes. Gente, olha só, a multiplicação x vezes y. Lembrando que, muito importante, essa palavrinha multiplicação pode ser trocada pela palavra produto, ok? Se eu falasse, por exemplo, o produto de dois números diferentes, poderia ser A vezes B, ok? Então, expressões matemáticas que apresentam letras e números são chamadas de expressões algébricas ou literais. Bom, gente, eu vou aprofundar um pouco mais essa questão da linguagem e da escrita, porque às vezes existem algumas linguagens que podem vocês não conhecerem muito bem, tá? Já falei de múltiplo, quando é quíntuplo, triplo, a adição de números diferentes. Uma parte que vocês não devem esquecer, deixe-me ver. Quando eu me refiro, por exemplo, a parte, ok? Parte. Na opinião de vocês, o que seria parte? Partir alguma coisa. Não é a mesma coisa que dividir? Isso mesmo, é a mesma coisa que dividir. Então, se eu me refiro a metade, a terça parte, quarta parte. Aqui dá pra gente ilustrar bem o que eu quero dizer com isso. Ó, se eu falo a metade de um número, se eu não disse quem é o número, então x dividido por 2. Terça parte é o número dividido por 3. Quarta parte seria o quê? O número dividido por 4. E assim sucessivamente. A quinta, sexta parte, ok? É isso aí. Bom,
Outra situação, hipoteticamente, que pode ser cobrado, seria as potências. Tá? Temos alguns casos. Por exemplo, se eu falo o quadrado de um número, o cubo de um número, a soma de dois quadrados. Olha só, soma de dois quadrados. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ou poderia ser também, como eu não falei que seriam números diferentes, a soma de dois quadrados diferentes, eu falei apenas a soma de dois quadrados, poderia ser x ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Aqui, quadrados de números diferentes, quadrado de mesmo número, tá? Gente, aqui a soma de dois quadrados, poderia ter também o quadrado de uma soma. Olha só, como que seria o quadrado de uma soma? X mais y, olha só, quadrado de uma soma. Além de representar por quadrados, poderíamos ter a soma de dois cubos diferentes. Olha só, b elevado a 3 mais c elevado a 3. A soma de dois cubos. Está aqui um cubo, está aqui outro cubo, a soma. Ok? E o cubo da soma, como que seria? O cubo da soma. Olha só, eu tenho aqui uma soma, a mais b, e aqui o cubo. Olha só, o cubo de uma soma, ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo. Tá, cara, é muito cobrado a ideia de inverso também. O que seria o inverso? Olha só, vamos supor que temos a fração 2/3. Qual seria o inverso de 2/3? Pense bem aí. O inverso de 2/3 é 3 sobre 2. Qual é o inverso de A sobre B? Isso mesmo, B sobre A. E qual é o inverso de 5, pessoal? Aí você pensa, ora professor, se não tem denominador, não tem inverso. Errado, tá? Vamos supor que o 5 ele está sobre 1, tá? Quanto que é 5 dividido por 1? Não é o próprio 5? Então, qual seria o inverso de 5? 1 sobre 5. Entendeu agora? Então, se eu perguntar para vocês, qual é o inverso de 9? É claro que você vai dizer que é 1 sobre 9. Então, o inverso de x, isso mesmo, 1 sobre x. Muito bem. Ó, às vezes o inverso pode envolver isso aqui também, tá? Por exemplo, se eu falar assim, represente na forma de expressão algébrica o inverso da soma de dois quadrados. Represente o inverso da soma de dois quadrados. Olha só, a soma de dois quadrados está aqui. E o inverso é só eu pegar isso aqui e fazer assim, ó, 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui, ó, invertidinho da Silva. Beleza. O inverso do cubo da soma. Olha só, o cubo da soma e o inverso do cubo da soma. Ok? Lembrando que pode ser qualquer letra. Então, professor, quer dizer então que o inverso, quando não é uma fração, basta com que eu coloque o 1 no numerador e aquele valor no denominador. Isso mesmo, pessoal. Beleza? Espero que eu tenha ajudado a vocês nessa parte. E vamos aqui a alguns exemplos para que vocês consigam fixar bem na memória. Esse exercício está na página 33. Algumas questões já foram resolvidas. Então, vamos lá. Beleza? Eu quero que seria interessante. Você pode pausar esse vídeo e tentar resolver à medida que eu for resolvendo cada questão, ok? Olha só. Como que seria o triplo de um número? Vamos chamar as letrinhas de x, y e z, tá? Cada número que ele pede que a gente não conheceu, ok? O que seria o triplo de um número? Você falou 3x? Isso mesmo. O dobro da idade de um amigo mais 5. Olha só, gente, eu leio compassadamente e cada parte e vou escrevendo. Olha só, o dobro da idade de um amigo. Eu não disse qual é a idade. Então, 2x, olha só o mais aqui, ó, mais 5. Beleza, só isso. A quarta parte, olha só a parte. O que é partir alguma coisa? Dividir. Mais a metade desse mesmo número. Olha só, gente, se eu falo o mesmo número, eu tenho que usar a mesma letra. Quarta parte, pega a letra, divide por 4, mais metade. O que é metade? Dividir por... Isso mesmo,
Pronto, galera, está resolvido. A quarta parte, olha só, x sobre mais, o que é metade? De outro número. Eu posso usar a mesma letra? Claro que não. Metade de outro número. Beleza? Letra E, a soma de dois números reais diferentes é igual a 12. Olha só, a soma de dois números diferentes é igual a 12. Gente, eu não estou querendo, e a questão não pede que você faça isso não, tá? Soma de dois números diferentes é igual a 12 não. Ela quer que nós apresentamos com expressões algébricas. X mais y igual a 12, ok? Letra F, o produto. O que é produto? Isso mesmo, gente. Produto é multiplicação. Produto de dois números diferentes é igual a 15. Então, x vezes y igual a 15. Se eu perguntasse para vocês quem poderia ser x e quem poderia ser y? X poderia ser 3 e y poderia ser 5? Sim. X poderia ser 5 e y 3? Sim, também. Então, tem outras possibilidades além dessa, tá? Vamos à próxima parte. Esse exercício também na página 33, quer saber o perímetro do retângulo, utilizando A e B, ok? Olha só, perímetro, gente, para quem não lembra, é a soma dos lados, ok? Então, a expressão que representa o perímetro seria A mais B mais A mais B. Ou seja, A mais B mais A mais B. Se eu posso representar isso aqui de outra forma diferente, olha só, tem quantos A aqui? E tem quantos B? Então, ficaria 2A mais 2B. Pode ser essa forma ou pode ser esta forma aqui, ok? Bom, essa questão é bastante interessante para tentarmos descobrir qual é a expressão que representa o volume vazio do copo. Ou seja, a questão quer saber qual é a expressão que representa isso aqui. Olha só, vamos juntar esse raciocínio aqui, ó. Pense comigo. Quanto que é o copo todo? 8. Quanto que é a parte que tem? H. Se eu quero me referir somente a uma parte, o que eu tenho que fazer com isso aqui, ó? Isso aqui não me interessa, ó. Eu quero só isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte e vou tirar, ok? Vou tirar. E quanto que é isso aqui? H. Então, a parte que representa o copo vazio, eu vou chamar de x, igual a 8 menos H. Beleza? Dessa forma, nós encontramos a expressão que representa